Sejam bem-vindos ao 9º episódio do Clube do Conto. Eu sou o João e comigo tenho Robson, que sou eu. e Otávio, que sou eu, mas não o eu do Robson, entendeu? o seu eu lírico. Esse aí. E o conto de hoje é do autor Rafael Nova. Ele é um escritor gaúcho. Ele é um escritor relativamente novo. Permanecendo as escolhas na região aqui. Foi na sul. verdade até uma coincidência nesse caso. Porque nós nunca definimos que precisavam ser escritores brasileiros nos contos LGBT, né? Do Mês do Orgulho. Mas acabamos todos pegando contos de escritores brasileiros. E esse escritor em especial, nesse livro, que o livro se chama O Delicioso Livro de Histórias Coloridas de Monsieur Nova. É um livro de vários contos bem pequenos, tem alguns até que são microcontos, sobre temáticas LGBT, assim, e inclusas de forma bem natural, assim, no cotidiano. E são historinhas, assim, bem gostosinhas, que dá pra identificar muito, assim, do dia a dia, porque elas não tem nada de supernatural, de mirabolante, isso, obrigado. E são, assim, contos que não sei dizer ao certo, mas eu conseguiria ver muito, assim, experiências do próprio autor nele, sabe? Porque é muito intimista, é muito bem do cotidiano mesmo isso que se enxerga, porque ele descreve com precisão, assim, sabe? Coisas bem pequenas que às vezes são tão peculiares de uma pessoa que você pensa, poxa, isso aqui só pode ter vindo de uma memória ou de alguma experiência do autor, sabe? Então, é muito essa impressão que passa pra mim. E o conto que foi escolhido para o episódio de hoje se chama Garoto do Mercado. Faz muitos anos que vou ao mesmo mercado. Moro numa cidade pequena, então quase todo mundo se conhece. Sabem que eu sou o pedagogo. Sabem que eu trabalho numa das 2 escolas do mini município litorâneo. E conhecem toda a história de quando me pegaram beijando o amigo do colégio. Foi assunto de todas as fofocas e burburinhos na época. Durou o Natal, o Ano Novo, e por pouco não chegou ao Carnaval, se não fosse o flagra de um marido em sua mulher cometendo um adultério lésbico, e até, segundo versões pouco ortodoxas, zoófilo. Eu devia ter aproveitado meus 15 minutos de fama e criado um livro ou uma franquia de produtos. Teria sido um sucesso comercial. E isso que eu nem dava pinta na época. Agora nem me importa. Moro sozinho, pago minhas contas. Só não imaginava que a minha vida ia passar num concurso para ficar morando no mesmo lugar de onde saí. No fim de tudo, é a grana que fala mais alto mesmo. Vida ligado. Agora um aviso. Se você um dia tiver o prazer de virar professor, vai descobrir que o buraco é bem mais embaixo. Quando você é aluno, você estuda, vai às aulas, conversa com as amigas, passa bilhetinho, come o lanche no recreio. Ou então, faz o trabalho de faculdade uma madrugada antes, como sempre, e paga para o colega inteligente formatar o artigo nas normas da ABNT. O caldo engrossa é quando de repente você passa pro lado de lá. Aí sim o bicho pega. Pega de jeito. Pega firme, pega pelas ancas. No começo tudo é ótimo. Você inventa as aulas mais criativas. Imagina que vai ser igual aqueles filmes americanos, onde o professor muda a vida da comunidade e todo mundo chora no final. Mas a realidade é que depois a rotina te deixa igual aquela sua professora vaca de matemática. Isso é a mesma coisa quando dizem que você tem filhos e faz com eles a mesma coisa que os pais fizeram com você. Só acho que no meu caso, não vestiria meu filho de Elvis pro carnaval. Dificilmente vou me recuperar desse trauma. E até hoje não consigo usar costeletas. Foi num dia de sol desses que o calor chega a embaçar os óculos da gente. Que eu saí para comprar tomate. Nada mais tropical. Eu, raquítico e branco, do tamanho de um anão quase, de regata e bermudas, passando pela Rua das Figueiras e entrando no mercado que tinha 2 quadras da minha casa. Gastei 10 minutos olhando as tintas de cabelo e depois pegando pelo menos uns 4 tipos de chocolate diferentes. Sozinho e cheio de provas e trabalhos para corrigir, além dos cadernos de classe para pôr em dia. Tudo o que eu queria era a companhia fiel do sempre amável chocolate para me ajudar a enfrentar essa labuta. Pensando no molho vermelho que eu ia fazer no almoço, e também no meu crediário da televisão nova, nem percebi que a seção de frutas e verduras estava uma confusão dos infernos. Eu ia levar horas para conseguir pesar as coisas. E o tempo passou. Estava ali, eu e meu saquinho plástico, olhando distraídos para trás, esperando a nossa vez, quando comecei a reparar no menino que estava trabalhando na balança. Ele estava conversando com a velha na minha frente, e tinha um maço de cebolinhas verdes na mão. E vi ele me olhar.
Não daquele jeito de olhar desejando o outro. Simplesmente passou os olhos por mim. Só isso. Uma vez eu lembro que estava saindo do dentista e a van de entrega do mercado passou por mim. E esse menino estava dirigindo e olhando para alguma coisa. Eu fiquei curioso e olhei, né? Em volta para ver o que era. Tenho crédito de sobra para comentar a vida dos outros depois que a minha se esgotou na boca do povo. Não tinha nada. Fiquei decepcionado. Não sei por que cargas d'água, justamente ali com o tomate na mão, eu fui querer pensar em ver ele com outros olhos. Ele não tinha o menor jeito de gay. Então esperei a minha vez, secando o rapazote. Ele era o típico alemão, cabelo loiro arrepiadinho, meio moicano, pele branca e aparentemente carnuda. Ele era um tanto mais alto que eu e usava um uniforme medonho verde que era impossível ser mais brega. Com aquelas calças de ginástica e conjunto de camiseta, ele mostrava uma barriguinha leve e convidativa que me chamou muito a atenção. Todavia, à minha vez de pesar, ele praticamente nem me olhou, não disse uma só palavra, e em seguida já foi pegando as coisas da outra pessoa da fila. De longe, quando fui pegar pão, parece que ele tinha olhado. Só pareceu. Mas nessa hora, já não dei a menor bola e fui pro caixa, para casa e pro meu trabalho, que não me pagava as horas extras de escravidão fora da escola. No dia seguinte, dei as aulas das malditas sextas séries, confiscando pelo menos 6 celulares durante os períodos da tarde. E antes de ir para casa, exausto, fui pegar um suco ali no meu mercado. Me sentia atacadista agora, porque essa vida de mestre estava acabando comigo. Encontrei umas aluninhas no caixa, e tive que explicar pela 100ª vez que o tema de casa ia valer um ponto na prova. E finalmente, fui lá nas geladeiras catar a minha caixinha de marca. O menino não estava na fruteira. Conferi por curiosidade. Assim que coloquei as coisas na passada para pegar, comecei logo a contar as moedas, pois sou quase pobre. Salário de professor, né? Minha vontade seria derramar ali mesmo um cardume de garopas de notas de 100. Mas, na falta, iam as moedas de 10 e 25 se somando até dar o valor que precisava. Eu devia estar com uma cara muito horrível, porque a menina abriu um pouco a boca e até bocejou, meio desgostosa em me ver. Isso que a pequena piranha foi praticamente minha colega de aula quando na ocasião dos meus 15 minutos de má fama. Olhei o recibo porque tenho mania de sempre ver. Dobrei e guardei na carteira. E daí vi a mão larga com dobrinhas meio rosadas, colocando minha caixinha de suco na sacola plástica verde. Era o garoto. Aquele. Por sinal tão garoto quanto eu, exceto pelo fato de eu parecer senil, uma vez que cada turma de sexta série e cada TCC te acrescentam 1 e 5 anos de envelhecimento precoce à sua aparência, respectivamente. Voltei pela parte da praia para ver o sol indo embora. Depois desse momento de bucolismo despropositado, entrei na minha humilde residência. Ali, eu botei minha Katy Perry para tocar no computador e dei graças a Deus por ter corrigido todos os acúmulos da noite anterior. Ia poder respirar um pouco e quem sabe usar o Facebook como sonífero. Tomei meu banho, botei meu shortinho de ficar em casa, minha tradicional camiseta velha de escravo e fui levar o lixo na rua. A noite estava linda. Todas as estrelas do mundo estavam aparecendo por cima da figueira gigante que tinha logo em frente. Achei graça daquilo tudo. Lá fora não tinha som de nada. Os 4.000 habitantes já deviam estar olhando novela ou fornicando. Nisso, parado e sonhador, fazendo a princesa, esqueci da vida. Quando dei por mim, o garoto do mercado estava vindo pela rua. Estampei na cara meu descontentamento, e não saí dali na hora para justamente não parecer o antipático que sai na hora que alguém passa. Revirei meus olhos. Assim que ele chegou perto da minha casa, veio na direção da grade do portão onde eu estava escorado. Oi, ele falou. Oi? Eu perguntei, tipo, alô? O que você quer aqui? Você esqueceu o troco. Ele deu um sorrisinho sem graça. Puta que pariu de novo. Eu deveria ter recebido um diploma extra, de bacharel em esquecer coisas em lugares públicos. Isso uma vez me custou um celular recém-comprado com fotos comprometedoras. Sorte que foi na cidade que me formei, senão ia ter outro momento de apreciação pública por aqui. Bah, eu falei. Que bom que você trouxe. Como você sabe que eu moro aqui? Eu não sabia. Como não? Então, eu quis começar a saber. Tarde demais. Ele me puxou pelos ombros e me deu um beijo. Um beijo quente e molhado, sem língua. Inesperado, surpreendente. Um acontecimento digno de uma cena de filme. A respiração ofegante varrendo meu rosto. Naquele momento, senti dentro de mim todas as garopas do mundo nadando desvairadas. Notas de 100 se derramando num mar de valiosidade. Não precisava de mais nada. Eu estava rico. Bem, você nota que esse texto
é de 2013, né? Uhum. As referências dele são bem pontuais. Uhum. Eu ia até comentar que, como professor, eu dei aula em escola por período curto, de certa forma, mas nossa, quando ele falou dos reveses de ser professor, nossa, cara, é tudo muito verdade. Você tem que trabalhar fora do horário para corrigir prova, fazer exercício, trabalho, nossa, é uma Montar a desgraça, aula, sabe? né, em si. Montar a aula, exatamente, nossa, é bem... Isso que eu não peguei nada de aula de faculdade e tudo mais, que é muito mais complexo, né, vamos dizer assim. Uhum. Porque criança é muito mais fácil você contentar numa aula, eu diria. Você fala, ó, você tem que fazer isso, e eles, em teoria, obedecem, né? Agora, tente conseguir o interesse de um aluno mais velho, de um aluno adulto ou adolescente. Nossa senhora. Uhum. Eu achei esse aspecto bem interessante que ele fala sobre isso de você cansar, né? De no começo você estar Uhum. empolgado e querer, eu vou ser De dar diferente, né? Exatamente. selinho. Uhum. Exato. E cair na rotina, assim, né? Eu acho que é bem interessante, me fez, em perspectiva, olhar, né? E pensar nos professores que ele usa ali, né? Aquela Uhum. vaca de matemática, né? Uhum. E imediatamente pensei assim, quantas vezes eu julguei também, né? Meus Um professores professor, né? Uhum. Sim. Inclusive, uma pergunta pra vocês. Algum de vocês já deu aula de alguma coisa? Não. A aula especificamente, o mais próximo que eu cheguei foi tipo agora que eu faço meio que umas aulas na empresa, assim, com os artistas, que Uhum. eu ensino eles a usar Oh, Unity. massa. Mas. Mas acho Aula que. em sala de aula mesmo, não, né? Não. Sala Uhum. de aula. Eu Professor, né? cheguei uma vez a fazer entrevista e tal numa escola de inglês. Uhum. E tipo. ah, e, tipo, deu tudo certo e tal. Ia começar a dar aula, mas no fim acabei não indo. Uhum. Mas eu lembro que ficava muito. Antes, né, quando eu achei que eu ia realmente fazer isso, Uhum. eu ficava bem nervoso com essa ideia, assim, né, que Uhum. já é diferente, porque ali Sim. os alunos, né, para uma escola de idiomas, eles vão querendo, Exato. supostamente, a não ser, Nossa, a não ser que sejam obrigados pelos pais, eles é vão lá isso, querendo cara, aprender. é esse o sentimento que eu tive, porque eu dei aula tanto em escola de formação, né? Escola. Como é? Escola de formação que se diz? Pública? Não, não era pública, ela era privada, Hum. mas não era uma de idiomas, por isso que eu Uhum. chamei de formação. Hum, Enfim, eu dei tanto aula em escolas de formação quanto escolas de idiomas, e é nítido, assim, a diferença de alunos, sabe? Uhum. Isso que dá para analisar também pelas diferentes idades dos alunos. Mas eu já tive alunos sem interesse em escola de idiomas, que aí eu suspeitei, os pais devem obrigar a vir aqui, né, cara? Uhum. E assim, é muito. Se for uma aula particular, seja só aquele aluno, é muito desgastante, cara, porque o aluno não tem interesse em estar ali, ele não quer saber o que você está falando, e você tem que tentar dar aula, você tem que fazer um milagre para fazer o aluno se interessar. uhum, Agora, se é uma turma e só tem um aluno que não se interessa, beleza. Você ainda tenta fazer ele participar, né? Porque senão vai estar óbvio que você está excluindo um aluno, apesar de saber que o aluno não está ali para isso. E eu já Uhum. tive casos assim. tem É bem. outra dificuldade agora nesse esquema da pandemia, porque a minha esposa faz aula, né, de mestrado e tal. Uhum. E daí agora, como tem a pandemia, todas as aulas são online e aí o pessoal, a maioria não liga a câmera. Sim, Então sim, isso é fica o verdade. professor dando aula para um, para Um um, pra monte um, de foto. é, para um monte, não, nem fotos normalmente, é só tipo Um de uma avatares inicial, congelados. uma É, inicial nossa, assim. cara. Uhum. E é bizarro, né? Um negócio muito deprimente, assim, como é que Uhum. tu não sabe a Uhum. cara das Tipo, pessoas, é. assim. E tipo, eu É, faço aula, por exemplo, de francês e tem uma professora que sempre pede para o pessoal ligar a câmera, né? Quem se puderem, então uhum. as pessoas Quem ligam. puder, né? Uhum. Tem uma outra professora que não pede, e daí tem umas pessoas que sempre estão com a câmera desligada, assim. E tipo, é uma aula pequena, assim, sei lá, 5 pessoas, Sim. sabe? Uhum. Não sei, eu acho muito bizarro, assim, muito triste pro professor dar aula Uhum. pra Eu estando no pessoas. lado do aluno, no começo eu achava bem meio desconfortável, meio estranho quando começou toda essa situação, né? O professor se sente É, streamer, né, cara? tipo. E principalmente porque eu não tinha uma webcam na época, né? Uhum. Continuo não tendo, na verdade. Eu também até hoje não tenho webcam, pra Usava, falar a Eu também real. não. usava o notebook emprestado da minha mãe pra isso. Mas, tipo, com o tempo fui parando pra ver que realmente tinha umas situações que eram bem deprimentes, que, tipo, ainda se os alunos, né, interagissem, mas muitas vezes nessas turmas em que ninguém liga a câmera, o pessoal também não interage, né? Tipo, o Uhum. professor faz pergunta e fica
pra ninguém. Ninguém responde, ninguém ou digita ou liga o microfone, qualquer Sim. coisa do tipo, sabe? Sim, porque Uhum. pode ser que a pessoa realmente não tenha webcam, ou ela Uhum, tenha conexão ruim, ou então ela tem vergonha porque mora numa casa muito simples, né? Tem vários uhum, fatores pra ela não ligar. Vários fatores. Agora, realmente, quando uhum. ninguém interage, parece que o professor tá dando aula sozinho, né? Isso, pra nada também, né? É. Uma coisa que eu gosto desse conto, como ele descreve nessa questão do professor ainda, é que, tipo, você, né, ele falando em empolgação, ele fala, imagina que vai ser igual aqueles filmes americanos, onde o Uhum. professor muda a vida de toda uma comunidade e todo mundo Sim, chora no sim, final, sabe? Eu achei muito engraçado, porque realmente é essa glamorização, né, do sim. professor, que ele sempre tem a frase de impacto certa. É aquele. Em inglês se chama The Substitute. Eu acho, não sei se é o mestre com carinho em português. Que é o do professor Hum, que vai numa escola de adolescentes todos. Tem mais de um filme assim, Uhum, né? Mas tem esse muito super sim. famoso. Que é uma escola de. Tipo, são todos delinquentes e tal, não sei quem, ninguém tem Uhum, uhum. interesse. E o professor É uhum. meio que esse com o muda. Matthew Perry, por acaso? Ah, deixa eu ver. Porque tem um que é com ele. Eu imaginei, porra, deve ter uma caralhada de filmes com esse formato, sabe? Esse Então, é The Substitute. Não. não. É Tom Berenger, Treat Williams, Glenn Plummer. Ah, mas tem o Escola do Rock com o Jack Black também. Sim, é que é a versão para as crianças, né? Daí, no caso. É, a versão rock. Criar interesse pela música. É isso aí. E outra coisa que eu achei interessante também é essa crítica que ele vai fazendo no background ali sobre eh, a desvalorização, né, do professor Sim. Uhum, financeiramente, assim, né? Sobre se não receber hora extra e tal. Ah, isso é muito tenso, cara. Tipo, o uhum. E salário Eu dele já acho assim, é baixo. a quantidade. Eu ainda dava aula para poucas turmas, sabe? Mas a quantidade de coisa que se acumula. Porque pensa, você vai dar aula. Eu dava para acho que 4 turmas. São 4 provas que você tem que corrigir. No caso, para mim era só turma de criança, então a prova era bem simples e era rápido de corrigir. Mas pensa quando as turmas vão ficando mais velhas, cara, você vai ter que dar dando coisas mais difíceis, mais desafiadoras para o conhecimento da pessoa, né? E consequentemente vai chegar num ponto que são aquelas tipo de prova cheio de questão dissertativa e você vai ter que ler todas de todo mundo. Dá muito trabalho, cara. uhum. E não tem choro. Eu acho que nesse conto, esse acaba sendo o aspecto mais interessante do personagem, né? Quando ele vai revelando essas dificuldades e decepções da vida de professor, do que outros aspectos da vida dele que ele comenta, que eu acho até um pouco bobo, sabe? Tipo o quê? Tipo, quando ele fala ali da fantasia de Elvis Presley quando ele era Ah, criança, né? E principalmente ali no final, quando ele tira um pouco do parágrafo pra falar de que, eu era um esquecido, uma vez esqueci um celular com fotos comprometedoras. Sabe quando você lê uma informação e você pensa, ok, isso não adicionou nada, sabe? uhum, Não adicionou nada, não levou pra frente e também não me interessa, sabe, muito. É, Eu essa acho do que celular, tem. acho que até fez um pouco de ligação com porque ele falou sobre Com, o. com ele ter esquecido, Mas a do Elvis Presley achei um pouco Não de necessariamente graça, com ele ser né? esquecido, mas sobre ele ter aquele incidente que pegaram ele beijando e Uhum, tal, e ter um escândalo, assim. sim. Mas eu achei que essa parte da narração, pra mim, pareceu um pouco fraca até, sabe? Mas eu gosto de como ele constrói esse contexto do professor e também como ele faz esse gancho com, né, o incidente que o uhum. Tots mencionou, né? E como isso foi um negócio que ele no começo diz sobre a riqueza, e tu só vai entender o que que essa riqueza quer dizer ali no final, né? Uhum. Que no começo ele associa muito, tipo, meus 15 minutos de fama, fazer um livro, uma franquia, Sim, tipo, coisas que nem fazem sentido, né? sim, E aí, tipo, no final você vai entender o que que ele quer dizer com essa riqueza, né? De achar alguém valioso, né? sim, sim. Eu No- gosto muito que ele faz essa inversão como é que se diz? em valores, né? É valores também, mas a inversão da definição de riqueza, Uhum, porque a história toda ele tá falando que o professor é desvalorizado e não tem dinheiro e tal, fala da TV dele e tudo mais. E no uhum, final, a riqueza que ele encontra não tem nada a ver com a gratificação por ser um professor, né? Então é uma riqueza pessoal. Eu gostei que, uhum, que ele fez essa inversão no conto. uhum, Isso que você falou de
a parte de falar da fantasia de Elvis Presley quando criança e quando não sei o quê, Uhum, essas coisas que não agregam a história que você diz, uhum, eu entendo, mas eu acho que assim, em contos, eu acho que se fosse numa história, num romance, vamos dizer assim, numa história mais uhum, longa, eu acho que seria uma crítica com mais peso. Mas pra mim, em uhum, contos, se você tem a intenção de passar ou de conectar um leitor com um personagem, você vai ter poucas páginas. Então, acho que uhum, essas micro experiências que aparentemente não tem nada a ver, funcionam para isso, uhum, sabe? Porque se você pensa assim, porra, teve aquela coisa que aconteceu comigo uma vez, e às vezes você se pega pensando naquilo numa situação que não tem nada a ver com aquilo. Então, uhum. eu entendo isso, sabe? Eu entendo a tua crítica, mas para mim, pelo menos, eu acho válido esse tipo Funciona. Uhum. de informação extra que, entre aspas, não tem nada a ver com o que ele tá falando, sabe? Eu acho que Sim. isso identifica, Uhum. isso traz um traço pessoal, porque mostra que é uma pessoa de verdade. Ou tenta, né, aparentar que é uma pessoa de verdade, caso não tenha sido um conto, um relato da vida Uhum. dele mesmo. Não E sei, é eu que acho que funciona, pra mim, pelo é, menos. para mim o que funciona melhor em comparação a isso nesse conto é como ele vai contextualizando situações da cidade, assim. Uhum, Principalmente ali no segundo parágrafo que ele vai contextualizando a fofoca, né? sim. E, tipo, né, morando em uma cidade pequena, é muito engraçado ver como ele consegue repassar muito bem, né? Como funcionam as fofocas de um mini município, que ele chama. Sim, sim. Inclusive, até fazer uma ligação com isso, porque é uma cidade menor ainda do que onde nós moramos, né? Aqui é uma cidade pequena, mas a cidade que ele descreve é um quinto menor do que aqui, um sexto até. Uhum. Então, é É, mas bem, bem pequena. Mas é muito engraçado ele falando de, tipo, que a fofoca dele foi, né, o grande Momento de assunto. fama? Ah, O grande assunto da cidade, sim. até que teve uma outra fofoca, e é muito engraçado que ele deixa em parênteses, ele conta qual foi o ocorrido, né, Uhum. que tirou ele da fama, e entre parênteses ele coloca como as pessoas distorceram o ocorrido, né, a questão de falar que era zoofilia e tudo mais, sabe, Sim. tipo, isso eu achei muito engraçado, como realmente às vezes você tem um ocorrido, mínimo e até bobo, né? Mas como passando, né, de pessoa para pessoa, essa Uhum. história vira um negócio completamente diferente, saca? E, e como em pequenas comunidades isso é bem real. Não só em pequenas, né, no caso, mas como é o que tá em questão nessa história, eu achei bem interessante esse Uhum. aspecto. E isso de ser algo, o assunto da cidade ou do bairro, seja o que for, é muito real, cara, porque eu não sei se. O Tots não tava morando aqui já, mas eu não sei se ouviu. E você que mora aqui, não sei se ouviu, mas eu vou contar. Vocês sabem que teve um incidente barra fofoca aqui em Capinzal sobre alguém, inclusive era sobre ser gay, justamente, que é o tema do conto, né, também. Uhum. E que a pessoa chegou aí na rádio a falar que não era, por causa das fofocas que estavam rolando na cidade, cara. Nossa, pior que não Não Eu fiquei vou ter que sabia. sabendo falar disso. em off, porque nós não usamos nomes aqui, né? Então eu vou ter que falar em off o que é. Mas aconteceu aqui, cara. E isso que ele fala ali no conto, o assunto da cidade e tal, é uma coisa muito real. Nossa. Especialmente cidades bem pequenas, assim. É muito. É ridículo, claro, mas assim, é um ridículo engraçado, né? Puta Sim. merda. Mas voltando, e o que te fez escolher esse conto, João? Esse conto, eu li alguns contos desse livro. E eu achei ele muito, muito singelo, assim, cara. Eu me identifiquei com várias coisas dele, especialmente falando da parte do professor e tal, de cidade pequena. E eu consegui ver nele muitas coisas, assim, que aconteceram na cidade, não necessariamente comigo, mas que a gente vê acontecendo aqui, sabe? Tanto Uhum, esse relato da fofoca que eu falei. E eu achei, poxa, que é um texto tão. É um texto da temática LGBT tão singelo e tal. E uhum, ele não trata o tema focal, o tema principal da questão LGBT, nesse caso, não é a sexualidade nem nada. Tanto que é o que ah, muitos críticos, acho que eu posso dizer, até reclamam em obras de ficção, especialmente em filme ou literatura, que dizem, então agora tem que ter um personagem gay, um personagem não sei o quê, pra representação e tal. Então não é que tem que ter.
Porque o pessoal sempre acha que quando tem algum personagem tem que ter alguma coisa de sexo, tem que ter alguma coisa sexualizada. Não pode simplesmente ser uma pessoa que é aquilo, sabe? Uhum. E esse conto traz disso. Tipo, ele tá reclamando da situação dele financeira, da situação empregatícia, da fofoca. E o fato dele ser gay ali é só, assim, um detalhe detalhe. no Uhum. fundo, sabe? Então isso foi algo que eu gostei bastante nesse texto. Uhum. É, E nesse ele é quesito, bem, concordo. um texto bem suave, assim, cara, bem gostosinho de ler. E como você falou bem no começo do episódio, ele é muito. Claro que hoje em dia é menos, né? Porque o tempo passa, mas ele é Uhum. bem contemporâneo, né? Eu consegui Sim. identificar muitas referências e até a forma como ele narra a história, muitas referências que dão essa impressão de ser tempos mais atuais, de fato. Quando a Uhum. maioria dos contos que eu, pelo menos, li, não necessariamente na temática LGBT, mas a maioria dos contos, a linguagem deles, cara, é uma coisa assim mais. É mais antiga, assim, Rebuscada. né? É um pouco mais rebuscada, de fato. Até uma das coisas que eu tava pensando em trazer pro episódio de hoje era uma carta do Mário de Andrade, que não seria bem um conto, né? Ia fugir um Uhum. pouquinho da temática, mas era uma carta do Mário de Andrade que foi revelada, assim, pós. Sim. Sabe? E que Póstuma. Uhum. isso, era póstuma, revelando que ele era gay e tal. E ele se abria com o Manuel Bandeira, se não me engano, falando assim da Uhum. situação e tal. E, nossa, só olhar o linguajar da carta, assim, remete muito à própria época, sabe? E esse texto eu achei bem contemporâneo, então foi, assim, foi um certo frescor, porque eu nunca tinha lido um conto nessa temática com uma linguagem tão moderna, assim, eu diria, sabe? E bem Então, leve, né? Tipo, exato, é nossa, eu adorei a bem. leveza desse texto, cara, Ele muito boa. tá. Ele tá realmente, tipo, ele está reclamando de problemas reais, questões empregatícias e também Uhum. questões da própria profissão, né? Do Sim, sim, pedagogo. Interessante que ele nunca fala, né, do que ele é professor, né? No fim das sim, sim, contas, de fato. ele Só entende-se só que é para é um crianças, né, professor, mas no caso. mas também de faculdade, porque ele fala do Uhum. TCC. Ah, justo, Mas bem será que não foi lembrado. o E TCC aí, dele que ele fez o TCC? pois é, não, pra mim deu a entender que era a cada TCC. Ele falou a cada TCC, então eu Então, eu subentendi que acho ele que era ele, tipo, professor de faculdade também. corrige. Eu acho que ele também corrige. Mas, enfim, de qualquer forma, tipo, ele vai fazendo reclamações que poderiam puxar para um lado mais, como que eu posso dizer, melancólico e autodepreciativo, É mas um ele pouco trata. melancólico, não quero interromper teu raciocínio, é um pouco melancólico, mas eu vejo mais como uma crítica social, sabe? Uhum. Mas Leve, assim. a maneira que eles põem é mais pro humorístico Uhum. e apesar de eu só li uma outra coisa desse livro que eu vou trazer depois, mas, tipo, parece-me ser o tom desse livro, até mesmo pelo título, né? Uhum. O delicioso livro de histórias Sim, coloridas, né? sim, sim. E parece ser algo do autor mesmo, né? Sim, sim. Essa. Por isso que eu até indaguei que você não consegue saber se os contos são relatos, né? Porque é muito Uhum, real, assim, alguns deles. Claro que ele pode ter pegado alguma experiência que aconteceu com ele e modificar um pouco para fazer um conto, mas você não consegue identificar se isso é 100% fictício ou isso de fato aconteceu, sabe? Porque é tão real, uhum, pelo menos para mim. Eu acho que é como. Mais pelo fato de ser contemporâneo, eu acho que dá mais essa impressão de uhum. realidade pra gente. Uhum. Por ter Pode ser. temas e elementos do nosso dia a dia, né? É, Computador, Facebook, nem Uhum. tanto, né? exato. Mas tá ali. Eu não consigo ficar mal lendo esse negócio, mesmo que ele seja uma reclamação de algo que, tipo, é ruim, sabe, Sim, na vida das sim. pessoas. E isso é algo muito comum nas temáticas LGBT, porque tem até uma subcategoria de quem tá procurando, por exemplo, filmes dessa temática para assistir. Eles não morrem no final, ou não tem uma tragédia, tem um final feliz. Então é algo tão, como é que se diz? Tão romantizado, mas às vezes romantizado pro lado negativo, que Uhum, tipo, porra, beleza, tem um romance gay ou LGBT ou qualquer uma das categorias e nossa, não, um deles tem que morrer no final para mostrar que eles também sofrem, que são pessoas e nossa uhum. senhora, cara, assim, é tipo, vários casos são deprimentes, sabe? É, Que, assim, que precisa existir essa sim. edição. É filme LGBT, eles não morrem no final. Porra. Eu vi hoje um tweet que era falando sobre
Tipo, parem de dizer que a pessoa trans precisa ser corajosa pra sair de casa Uhum. e, tipo, corajosa pra se assumir. Parece que a pessoa, se ela for trans e ela não tiver coragem, ela é obrigada a ficar em casa, escondida. Que, Uhum. tipo, Uhum. é muito, tipo, jogar a responsabilidade pra ela, né? Você tem que ser corajosa pra ser assim, Sim. porque o Ai, mundo não vai cara, que mudar, tá ligado? podre. É verdade. Uhum. Puta merda. Mas é assim como com a maioria das coisas não padrão, né? Muito o que você falou, tipo, você tem que ser corajoso, você tem que ser forte, você tem que ser bravo, qualquer coisa do tipo, porque o mundo não muda, né? É Uhum. você que tem que mudar. Queria fazer mais um comentário. Quem gostou das obras desse autor, falando de novo, o título do texto é O Delicioso Livro de Histórias Coloridas de Monsieur Nova. É um livro só de contos. E tem outro livro dele, que é... eu não sei se foi o primeiro livro dele, mas acho que foi um dos principais primeiros livros publicados dele, que nesse caso não é de contos, é Cidade do Anjo. Uhum. E uma coisa sobre a editora desses dois livros que se chama Editora Escândalo. Ela tem vários títulos com temática LGBTQIA+, então quem tiver interesse, dá uma olhadinha na editora. Uma coisa que eu achei bem engraçada desse livro é a dedicatória dele, que eu até Uhum. Ah, eu não lembro da vou dar dedicatória, uma deixa eu lida ver. aqui. Ofereço esta incrível obra como forma de apreço e símbolo da minha cordialidade a você, entre parênteses, insira o nome da vítima, que é objeto do meu total bem-querer e devoção. Com este pequeno regalo, espero eu, sua vida se torne mais aprazível e colorida, ao passo que o felicito pelo, insira a data comemorativa ou ocasião imaginária, no qual só posso agradecer pela sua notável presença em minha vida. Aproveito a ocasião para confessar humildemente meu apreço pelas suas maravilhosas qualidades de hora de assoprar e passar a mão no ego alheio. Se todos as tivessem, o mundo seria muito melhor. Como encerramento deste breve, porém sincero dizer, peço-lhe gentilmente, caso seja de seu desejo, retribuir-me do seguinte modo: hora da facada, aproveite, valorize seu investimento. Com carinho infinito e incondicional, insira seu nome e título de nobreza, local e data. Muito bom Ah, isso aí. legal, eu não tinha visto a dedicatória do livro, não. Mas muito boa. É, muito bom. É isso que me faz parar pra pensar, tipo, que talvez realmente seja o tom de histórias desse autor, sabe? Uhum, Um uhum, tom mais humorado. isso. Inclusive isso é algo que eu gostei bastante nas histórias dele, trazendo um pouco para o que eu já tinha falado. Ele não trata essa temática LGBT como um fardo, no caso. Ah, Uhum. não, você tem que ser forte, você tem que ser não sei o quê. Claro que a gente sabe que tem histórias assim, mas precisa ser sempre escandalizado ou romantizado dessa forma, cara. Não precisa... Acho que já tem muita coisa no mundo que romantiza sofrimento, sabe? Então, de fato, essas histórias mais cotidianas, porque afinal são histórias sobre pessoas, né? Uhum. Trazem mais realidade pra mim, pelo menos, para os personagens, sabe? É mais Uhum. fácil você se identificar com os personagens assim. Então assim encerramos o 9º episódio do Clube do Conto. E o episódio da semana seguinte do Sindicato dos Escritores será novamente sobre o desafio semanal. E o desafio da semana seguinte é: o seu personagem está sofrendo um bloqueio criativo. Pontos bônus: a atividade criativa que o personagem exerce não é uma atividade que você pratica ou praticou. E até a próxima, pessoal. Até. Até. Tchau, tchau.